certeza, né? Se tem alguém, você tem que ir perto dele, não sei. Não sei quem é, mas sempre sendo. Hoje o Karma tá aí, né? Hoje o Karma tá aí. O joinha. Joinha. Tá um pouquinho mais baixo. Acho que eu já se virar pra ti, não? Exige um sacrifício. Sempre é um sofrimento. Não tem como escapar disso. Então, o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Aí, fez essa pergunta para os espíritos, né? Porque isso é muito importante, porque senão a gente não... Nós temos que trabalhar conectados com os objetivos do mundo espiritual. A gente tem que descobrir qual é o objetivo do mundo espiritual nossos. Senão, a gente fica aqui desconectado. Né? Aí eles responderam assim: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. O que seria isso? Ele escolhe com a natureza, ou seja, aquilo que ele mais errou, né? De repente naquele que ele mais caiu, ele mais errou, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Ou seja, ele escolhe o que ele mais errou, que o leve ele a sofrer por essas mancadas que ele deu e que ele possa progredir mais depressa. Esse é o raciocínio. Em suma, é assim que a essência do raciocínio é essa aí. Eu quero voltar para suprir as minhas faltas mais graves, aquilo que eu sou mais deficiente, que eu tenho errado mais, que eu tenho capitulado sempre nesses mesmos erros. Eu quero sofrer as consequências desses erros, porque eu sou obrigado, porque não existe quem não pagar sem sofrer. Não existe. Não tem o cavalo da chuva, não tem. O Espírito pede para sofrer a consequência daquilo que ele semeou, né? Óbvio. Então eu venho aqui, eu peço para sofrer a consequência das minhas faltas, e assim eu posso progredir mais rápido, porque eu quero me livrar do abacaxi, quero me livrar dos meus erros, dos meus enganos. Então esse é o comportamento básico. Não, claro. Claro, no mundo espiritual, sem dúvida, bem observado. Claro. Chega aqui e muda tudo, né? Chega aqui não quer nada disso. Ninguém quer sofrer, todo mundo quer só moleza. Né? E as pessoas continuam se enganando aqui. Nós vamos ver aqui um pouquinho. Continuam se enganando aqui. Né? Esse é o problema. E aí ele fala assim, ó, aí os Espíritos continuam respondendo. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações. Tem uns que é assim, uma vida de miséria, privação. Ali vai espiar um monte de coisa. Vai sofrer um monte de coisa. Objetivando suportá-las com coragem. Então, o objetivo dele, quando ele pede uma vida de miséria, de privação, é que ele quer suportar essa vida. Ele quer aguentar o tranco ali. Ele quer passar pela dificuldade e manter firme. Sem se revoltar. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, porque lidar com o poder, né? Tu queres conhecer uma pessoa, dá poder para ela, não é assim? E tu queres desconhecer uma pessoa, né? Tira o poder dela, ela vai se esconder, ela nunca vai se revelar. Ela vai estar subordinada, vai estar com medo, né? Tem um medo ali, pelo menos um medo ali. Só vai mostrar as máscaras, então. Muito provável. Já no poder, ela retira as máscaras. O melhor de retirar a máscara é no poder, né? Na riqueza, né? Ela não precisa de ninguém, ele vai manter máscara para quê? Pelo contrário, quer que se exploda. Porque Deus se pegar fogo nos outros, né? Que não precisa de ninguém, entendeu? Bom,
Então essas provas são muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar, pelas paixões inferiores, né, que uma e outro desenvolvem. E muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em combate em contato com o vício. Olha aqui, é outro tipo de prova: pobreza, riqueza e poder. E outro, muitos finalmente se decidem a querem experimentar as suas próprias forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Será que aqui os Espíritos estão falando, que tipo de vício que eles estão falando aqui? Será que são todos os vícios? Na grande maioria, O que a gente entende com vício, então? Vamos falar, fala um aí, né? vício, Trabalhar demais, pode ser isso. Ou de menos. a gula. Mas o Irã pegou uma linha correta, assim, ó. Claro, tem os vícios da droga, da bebida, agora, da vaidade, da inveja. Inveja é um vício. Maledicência é outro vício. Esse é difícil de desenraizar, né? Esse é pior que cigarro, né? Tenta deixar de fumar é uma coisa, deixar de falar mal dos outros é difícil. Mas Aí já quer demais. Parar de fumar é fácil. Parar de falar da vida dos outros que é complicado. Então, é esses vícios também que ele está falando aqui. Então a pergunta aqui, ó, a pergunta que não quer calar aqui, ó, é o seguinte: medo. Tens medo de perder? Sim. Tens? Sim. Todo mundo tem medo de perder? Oi? Vamos lá. Tá difícil, Paulo. Tá ali. Próximo não vai ter jeito. Ninguém, rapaz, ninguém se digna nesse cara. Você está reservado já? Gente, Você já teve? Vem o seu carro. Bárbara, a mulher que botou atenção aí de média, vê se tem alguém sentado aqui. Paulo, vem o seu carro, você está falando. Ninguém deixa eu sentar aqui do lado dele. Não é que negócio, é que nós viemos de Agora não tem jeito, agora a próxima que vier aqui. Não adianta vocês olharem com a cara de vocês, vão ter que sentar aqui. Agora, se sentar lá, ó, se sentar lá, eu abandono o time. Eu desisto. A Jaqueline já sentou lá, já era para sentar aqui, Jaqueline? Eu postei na Jaqueline, mas ela chegou lá e deu. Achou uma vaga escondida ali, rapaz. esperar que vai chegar mais alguém. Cockpit. Bom, então esse negócio, essa é a perguntinha aí, ó. A pergunta de hoje é essa aí, ó. Medo de perder. Vamos discutir medo de perder. Medo de perder. Quem tem medo de perder? Todo mundo? O que é o medo de perder? Perder o quê? Qualquer coisa? Perda material, por exemplo. Como? Bens materiais, por exemplo. Os materiais. Filho, Sim. pai, mãe. Bens materiais não? Sim. Sim? Quem não tem de bens materiais? Tem uma fala aqui para quem não tem. Ó. Quem não tem medo de perder? Bem materiais. Perder bens materiais. Não tem? Se tua amanhã cair na miséria, se tu ficar na miséria, amanhã tudo bem? Se eu posso ser que eu posso procurar depois, eu vou continuar. Deixa eu te dar um jeito, né? Você tem mais que minha família. Mas a gente tem Sabe como é que é? Você pode. Praticamente nós tivemos por morar num sítio. E por isso que eu comecei a Você tem saúde para trabalhar aqui de novo. Isso faz mesmo. Bom, medo de perder é um problema, gente. É um problema que está nas profundezas da nossa alma. É muito ruim. Há muitos milênios nós temos medos de perder as coisas. Né? Uma pessoa que tenha desencarnado sem ter resolvido a pendência do medo de perder, pode regressar à reencarnação com a vida mental atormentada por uma constante sensação de tragédia. Sabe aquela pessoa que tem medo das coisas, assim, acha que vai acontecer meu Deus, Neurose. Lembra que eu tive que passei por uma situação bem complicada, né? E isso desencadeou com o nascimento do meu filho.
comecei a pirar assim, eu senti que eu ia perder a qualquer momento, morrer. Eu nem dormia mais. Foi aí que comecei a ficar nervosa, assim. Porque eu não conseguia mais andar de carro, eu comecei a evitar de sair. Só no médico, assim, quando tinha que levar, eu passava a noite perto dele para ver se ele não tinha morrido. Eu ia toda hora ver se ele... É um medo, assim, não tem explicação. Então, é uma tormenta constante, uma sensação de tragédia, né? Medo de perder o dinheiro, o filho, o emprego. E as duas cadeiras ficaram trazendo madeira. Mas assim, que olhou pro Paulo. E olhou pra ela, ela chamou ela. Hoje é obrigado, tem um obsessor aqui, cara. Não, Tem um isso obsessor aqui. Estão sentados aí desse lado, não mexem assim. são dois evoluídos, é isso? Não, tem um obsessor aqui na sala, cara. Você está direcionando as coisas aqui. Quer sair da filmagem? Mas ainda falta a Andréia. Falta a Andréia. A Andréia vai ser Então, medo de perder o dinheiro, medo de perder o filho, medo de perder o emprego, o laço afetivo, os bens perecíveis. Diante dessa dor interior, muitas pessoas iluminadas com o conhecimento espiritual acreditam que a tormenta desse medo deve-se a comportamentos de abuso do poder ou da riqueza em vidas passadas. Então a gente pensa assim, né? Talvez eu tenha usado muito mal a riqueza em vidas passadas. Entretanto, um número muito grande de pessoas experimenta essa prova por outras razões. Uma delas é a conduta de revolta e inveja cultivada longamente diante do sucesso alheio. Ou seja, essa conduta da inveja que ele fala aqui, porque a inveja é um dos sentimentos que está mais presente nas pessoas, né? Está presente na vida de todo mundo, mas pouca gente admite isso, né? Porque a gente acha feio ter inveja, né? É feio ser invejoso, né? A gente tem aquela... Mas a inveja é um sentimento muito natural nas pessoas, né? Porque diante do nosso quadro evolutivo, a inveja é um sentimento que incita a disputa, né? A disputa, a comparação, né? Por isso, a inveja... A pessoa que tem inveja do outro, ela está sempre disputando por causa do seu desvalor pessoal. Então ela se sente sempre invejoso. Ele é aquela pessoa que não adquiriu ainda a autossuficiência emocional, é aquele que não cresceu emocionalmente, que não se valoriza suficientemente bem ainda para se sentir seguro diante das pessoas, ou diante da sociedade, ou diante do meio que ele vive. Então, é uma pessoa que se sente sempre, de certa forma, rebaixada, sempre inferiorizada, sempre em desvantagem em relação a qualquer coisa. Sempre eu não posso, pode ver o comportamento que a gente tem. Quando a gente vai falar das coisas, a gente acha que não tem capacidade, que não pode, que não consegue, que não dá. Aí você não consigo ver. Sempre se... Então, esse sentimento de desvalor pessoal, ele acaba despertando, acaba gerando o sentimento de inveja. Porque o sentimento de inveja seria a defesa desse desvalor. Aí a pessoa começa a artificializar o seu processo. Para quê? Para que ela se sinta demasiadamente bem, o que ela começa a fazer? Ela começa a disputar com os outros. Então ela rebaixa o outro na realidade, desvaloriza o outro. Não é uma atitude, claro, de lealdade, não estamos enaltecendo a inveja, não. Só que é uma coisa natural nas pessoas. Mas pouca gente admite a inveja. A pessoa comprou um carro novo, a pessoa Isso. Isso. A pessoa que está sempre colocando um defeito nos outros, está sempre colocando um senão na vida do outro, está sempre colocando uma desconfiança, nunca está abonando a situação, nunca está assim apostando com... Não, o Irã é um cara que merece. Esse cara aí batalhou pra caramba, coisa desde pequenininho, sempre batalhou. Pouca gente tem essas atitudes proativas assim. Normalmente assim, pois é, esse cara aí não sei onde é que ele tirou esse livro, né? E isso revela um sentimento da inveja.
quando a pessoa fala esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento assim, é o sentimento da inveja. Ou então ele fala, a pessoa está sempre comparando com o outro, né? Não, o William é um cara bom, mas eu, quando eu estava lá no colégio, eu também tirava nota 10. Quando eu estava no meu outro emprego, eu conseguia fazer relatórios muito legais também. Quer dizer, está comparando, quer dizer, é o medo de perder uma posição. Medo de perder. Medo de ser inferior. Todos fizemos isso. A gente faz isso. Isso. Então, é um medo de perder, que ele fala que é um vício. Por isso que eles falam. Muitas vezes a gente vem numa encarnação para se defrontar com esses vícios. Para se defrontar e para resistir a esses vícios. Para se conhecer o suficiente para poder modificar o roteiro do nosso comportamento viciado. Está entendendo? É viciado, entende? É repetitivo. Entende? Então, é que ele está falando aqui. Então, claro que o medo que ele fala aqui, né? A pessoa que não resolve os seus medos, né? Ele volta, se ele não resolve os seus medos aqui, ele volta para o mundo espiritual com esses tormentos também. Então ele vai renascer com o quê? Ele vai renascer ainda com uma série de medos, uma série de incertezas, uma série de problemas para resolver, entendeu? Que não foram resolvidos ainda, entendeu? Então desperta sempre a primeira iniciativa da inveja é aquela de parar, de meter a faca no pescoço do outro, né? Então essa que ele fala aqui, ó, uma dessas aqui, ó, não é só às vezes eu ter sido muito rico numa vida passada e nessa vida eu tenho uma vida mais simples, então isso me dá uma certa, que é uma lógica, né? Pô, eu devo ter tido muito e agora nessa existência eu não tenho que me virar sozinho, por exemplo. Então eu tenho um certo medo de perder as coisas, de perder as coisas, né? É uma lógica, mas não é só isso, né? Então ele fala aqui que uma delas é a conduta de revolta e inveja, cultivada longamente diante do sucesso alheio. Claro, por quê? Porque a pessoa, em vez de estar olhando para dentro, ela está olhando para fora. Entendeu? Então ela acha que o outro é feliz. Ela sempre acha que o outro é mais feliz do que ela. Ela sempre acha que o outro está melhor do que ela. Que a outra pessoa tem mais facilidade do que ela. Né? E às vezes, dentro desse fato, dessa visão infeliz da vida, uma visão infeliz, a pessoa cria subrepticiamente uma revolta oculta. Uma revolta oculta em relação à vida. Pô, por que o Irã é bem clarioso? Por que as pessoas são felizes? Porque as pessoas aparentam, né? E o cara está sempre, pô, eu estou sempre aqui, cara, eu estou me ferrando. Então esse tipo de coisa gera uma revolta interior da criatura. E essa revolta interior, né, ela vai reproduzir, ela não vai ficar, ela vai ficar às vezes recalcada, claro. Não vai trazer essa revolta, ela não vai nunca identificar que ela está revoltada com isso. Mas ela vai se manifestar na sua conduta na vida. De várias formas. Uma delas é através do medo. O medo de perder as coisas. Então, o medo, de certa forma, o medo ele pode servir, porque o medo todos os sentimentos que a gente tem, todos os sentimentos e emoções que a gente sente, eles têm um objetivo iluminativo. Todos eles. Não tem nenhum que seja ruim. De todos eles tu pode extrair uma luz. De todos eles tu pode extrair uma mensagem, desde que tu tenha a honestidade de aferir e sentir. Aferir e sentir. Isso acontece comigo. Eu me vejo assim. Eu sinto que eu tenho essa deficiência, eu tenho esse problema, eu tenho essa falta para me ressarcir perante a vida. Então, quando a gente se enxerga nas coisas, tudo fica mais fácil. A gente pode tirar conclusões iluminadas em relação àquilo que nos causa um certo desconforto. A gente pode reverter esse processo na vida e sair ganhando. Esse é o objetivo da encarnação. Por quê?
porque é o único indicativo da vida. A vida não vai ter, a vida não ensina objetivamente. A vida não ensina de forma objetiva. A vida te ensina sempre de forma subjetiva. Sempre tu vai ter que entender a vida. E como é que tu vai entender a vida? Ora, vai entender pelo teu mundo interior, pelas tuas reações, pelos teus sentimentos. São os maiores mapas, os mapas da mina para te autodescobrir. Quando tu te autodescobre, agora que estou entendendo, cara, por que eu faço assim? Por que eu explodo? Cara, pô, mas como é que eu tenho que fazer para não fazer? Pô, então eu vou começar a trabalhar nesse lado aqui, porque agora eu estou sabendo onde é que é o problema, onde é que eu me situo, onde é que fala perto de mim, o que me faz, porque às vezes a gente fica na superficialidade, uma pessoa, por exemplo, super irritada, que xinga, todo momento. Pô, ele está sempre na superfície. Se ele não procurar entender, ele vai ficar sempre naquele comportamento lá, mas que não revela nada dele. O que machuca ele é o que está lá embaixo daquela emoção. É a causa que fez com que ele seja assim. Por que ele reage assim? O que falta na vida dele? O que está carente? O que ele está precisando preencher naquele vazio ali, para que ele não se sinta mais daquela forma ali? Entendeu? É assim. Então a conduta de revolta e inveja, cultivada longamente dentro do sucesso alheio, é o que mais acontece com as pessoas, porque, de certa forma, a gente olha para o sucesso alheio com um soslaio, né? com laivo de, podia ser comigo. Pô, a gente, por exemplo, vê a pessoa de sucesso, aí tu fala assim, pô, mas eu também, pô, eu já fiz tanta coisa, eu também podia ser feliz, cara. Por que eu não sou e ele é, cara? Hã? Entendeu? Então isso aí é uma coisa que essa revolta, são posturas cultivadas longamente dentro do sucesso alheio. São as pessoas que não arriscam ou não se esforçam e sempre atribuem o êxito dos outros a facilidades que, em verdade, elas gostariam de possuir para alcançarem seu sucesso pessoal. Ou seja, a pessoa, normalmente, nós, normalmente somos assim, somos mais acomodados, né? Não arriscam, medo de arriscar danado. Porque muita gente, a maioria tem medo de arriscar, né? Quem não tem medo de arriscar aqui? Na vida profissional, por exemplo. Maioria, né? Mas eu estou lá 10 anos já trabalhando lá, meu Deus, se eu sair da Itaçu, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Pelo amor de Deus. Não é verdade? Como você saiu? Pois é, voltou, medo. Sério? Não, é que eu cheguei à conclusão que é o que eu gosto de fazer. Tá certo. Mas não tem um pouquinho de medo aí? De sair não. Hã? Não, de mudar de profissão? Não. Não? Porque eu já mudei e é o que eu gosto de fazer mesmo. Tá. Então as pessoas que não arriscam ou não se esforçam e sempre atribuem o êxito dos outros à facilidade. Tu vê assim um cara tendo um sucesso danado, assim, mas também, pô, putz, caiu de bandeja, né? O cara teve uma sorte danada, putz, tudo deu pra. Aconteceu tudo certinho pra ele, pô. O cara ganhou uma herança da mãe, da avó dele, cara. Pô, até eu. Aquele cara, meu Deus, eu também com o dinheiro que ele tinha, cara, só faltava ele não ser rico mesmo. Não dá certo. Enfim, toda a vida se acha uma forma de atribuir facilidades para as pessoas, e nunca a gente vai enxergar nas pessoas, a dificuldade de enxergar nas pessoas, que elas trabalharam, deram duro, acordaram cedo, se sacrificaram, levam sua vida com dificuldades extremas, como nós, cara, como nós, não duro pra caramba, por isso estão ali, chegaram ali, conquistaram seu lugarzinho ao céu, né? Então, na verdade, as pessoas gostariam de ter essas facilidades, isso na realidade é uma projeção.
ela projeta a facilidade do outro e ela gostaria de ter a facilidade. Ela gostaria de ter a moleza que ela supostamente atribui para o outro, entendeu? Em função do sucesso do outro. Essa personalidade invejosa e revoltada costuma se esconder na máscara da prudência e do desapego. Aqui? Então, muitas vezes, a personalidade invejosa e revoltada, ela se esconde na máscara da prudência e do desapego. Ou seja, se ela não arrisca, é porque ela diz que ela é prudente, ela tem juízo. Né? Se ela não cresce na vida, ela fala que ela não precisa, que ela é desapegada. Aquele que escondeu no talento. Isso. Muitas vezes a pessoa está louca de vontade de ganhar um monte de dinheiro, ter um sucesso lá na vida, não está conseguindo aquilo, e aí cria essas máscaras da prudência e do desapego. Não, eu não ligo para nada material, não. Para mim, tanto faz. Ou então, não, cara, tem que ter juízo, vai arriscar ele. Não pode ser maluco na vida, tem que cuidar, tem responsabilidade, tem uma família para sustentar e tal, e começa a criar. Tu vai criando uma justificativa ao teu redor, entendeu? Para negar o teu medo. Negar o teu medo. Para negar o teu medo. Essa que é a verdade. E o medo está ali. O medo tá ali. Tu não quer enfrentar ele ainda. Ele está ali presente. Disfarçado. Porque tu esconde ele. Tu cria máscaras. Tu cria níveis de separação. Entendeu? E aí tu não enfrenta ele, cara. Não enfrenta, tu não é franco atirador com ele. Para aí, eu tenho medo sim, mas daí? Como é que eu vou resolver o meu medo? Para aí. E agora? Quer ver se tu vai sentar? Como é que é? Eu estou cheio de emoção, André. Cuidado com essa situação. Não, vamos ver só o que é. E aí esse obsessor aqui não tem. Quantas vezes ficar sozinha? Não vê nem o branco, só vê o branco. Tinha que ser um preto, né? Mas eu não ligo, não me preocupe não. Aí um branco de valor, né? Esse prato, como é que é? Como é que se diz? O prato de branco. Desbrancar não com nada. Não está com nada. Não é para qualquer um, né? Então, gente. O Rafa venceu os medos dele. Entendeu mesmo? Então, essas máscaras são acontecem. Vocês acham que essa linha de raciocínio, o que vocês acham desse pensamento da irmã? Isso aqui é irmã, é o último livro dela. Perfeito, né? Perfeito, se quer comentar. Sobre as emoções que curam. Emoções que curam. O que vocês acham? Perfeito, sim. Bateu dentro de alguém aí, alguma coisa assim? Bateu? Bateu? Deu para dentro? Não, mas gente, assim, ó, a gente tem que entender que nós estamos num tempo, nós estamos vivendo numa época, nós estamos vivendo num tempo, que nós não precisamos mais esconder medo, não precisamos mais esconder nada. Nós temos que revelar, nós temos que trazer à tona essas coisas, entendeu? Nós temos que pensar isso do fundo do baú e trazer para cima. Para resolver. Olha, ele fala aqui, ó, uma pessoa que tenha desencarnado sem ter resolvido a pendência do medo de perder, pode regressar à reencarnação com uma vida mental atormentada. Olha aí. Mas daí dá vergonha, porque bate muito. Olha aí, eu tenho que resolver meus medos aqui, cara. Mas é como resolver? Como resolver? Enfrentando. Como você enfrentar? É identificar isso. Pode identificar. Mas eu vou ter um roteirinho aqui. Vai ter receita então? Tem a receitinha. Entendeu? Então, poxa, um juiz apressado poderá conferir essas pessoas, por exemplo, a condição de pessoas com alto índice de evolução espiritual, por conta da postura de indiferença ao crescimento, ou seja, não ligo,
tiver muita grana, não tiver grana, não morre. E ao progresso. Todavia, por trás das máscaras de prudência e desapego, quase sempre se encontra um sombrio mental de raiva e mágoa de si mesmo e uma suposta resignação passiva por não ter superado seus medos. Tá vendo, cara? Onde é que está onde pode estar dormindo um lobo adormecido dentro de nós? Entendeu? De repente a gente tem como é que é, um foco de revolta dentro de nós que a gente não sabe. Isso pode gerar mania, irritação, comportamento de isolamento, de sensação de vazio, de solidão, de coisas. A própria depressão, né? Já é um Também, fator, né? Claro, a própria depressão, entendeu? Então vocês vejam, né, que por trás dessas máscaras de prudência e desapego, quase sempre ela fala, olha só, mas fala quase sempre, né, se encontra um sombrio mental de raiva e mágoa de si mesmo. Então, no fundo, a gente tem essa bronca de nós, cara. Nós não temos superado o nosso medo. Qual é o sentimento pior quando a gente chega na espiritualidade? Não é do erro daquilo que a gente deixou de fazer, ou que a gente, né? É só com a gente. A nossa Tempo bronca, perdido, né? A nossa bronca é só com a gente. As nossas mágoas são só conosco, cara. Se alguém acha que tem mágoa com o outro, passa longe disso. O outro o outro representa só aquilo que eu não descobri de mim ainda. Mas no fundo a mágoa é comigo. Sempre quando eu tenho raiva de alguém, não é de alguém que eu tenho raiva, é do aspecto sombrio que eu não resolvi dentro de mim. Está entendendo como é que é? Eu não tenho outro local para expressar. Eu não expresso o meu sentimento no outro. Vocês raciocinem, como é que uma criatura individual, como nós somos aqui, cada um tem a sua individualidade, como é que alguém pode expressar o que está dentro de nós, que faz parte da nossa essência, no outro? Eu posso pegar, arrancar dentro de mim e botar na Marisa? Não pode, né? É impossível isso. Sempre que eu sinto, representa eu mesmo. Tudo que eu sinto representa eu, é o meu mundo interior. Só que projetado para fora. Jogado lá para fora do outro. Transferindo lá longe. Para passar longe de eu ter o autoenfrentamento, o autoencontro. Isso que a gente não tem. É isso que a gente tem fugindo há anos, séculos, milênios também. Fugindo desse autoencontro. Por que a gente tem tanta dificuldade de largar um vício, cara? Uma porcaria de um vício. Hã? Por que a gente tem tanta dificuldade de mudar um hábito, cara? Pensa. Tens um hábito desejado, quer mudar, por que não muda? O que te prende? Hã? O hábito é essa manifestação mais exterior do mundo. A resposta é muito mais para dentro de ti, cara. Está no egoísmo, né? Hã? Rebeldia? A rebeldia, o medo de perder, o medo de perder uma fonte de prazer ilusório, o medo de perder uma máxima ilusão, entendeu? Exatamente. É uma guloseima, entendeu? E se tu vê aquilo como prazer. Por exemplo, assim, eu tenho uma criança que eu te falo assim, olha, Andréia, bala faz mal para os dentes. Eu posso dizer isso para ti, mas tu vai querer sempre chupar uma balinha, vai. Entendeu? Todo Por pai quê? fala Porque isso. tu não quer, o que tu não quer perder então? Você perdeu o sabor. O prazer, né? Prazer. Não quer perder o prazer. Então os hábitos te dão prazer, dão uma sensação de prazer. E tu não quer perder esse hábito. Porque ele te expõe, ele te dá um destaque, ele te dá uma projeção, ele te dá uma realização fictícia, mas te dá Te tira Entendeu? daquele momento de dificuldade. conforto, comodismo. Alívio, né? É um esconderijo psicológico, entendeu? De conforto, é um comodismo. O hábito sempre te dá alguma coisa ali, ele te protege de alguma coisa ali, que tu acha, né? Entendeu? Por isso que tu não quer largar do bicho. E supre uma carência, né? Embora a razão está dizendo assim, não, isso aqui é nocivo, a bala vai te dar cárie. Mas tu quer o sabor, tu está interessado no sabor. Sabe do mal que às vezes a gente está fazendo? Hoje eu estava no ponto de táxi, fazendo meu imposto de renda no contador ali, coisa,
e o cara, no ponto de táxi ali da rua frente ali, tive uma conversa assim, falando ali que eu tenho uns amigos ali, né? E já tem muito tempo. E ele deixou de fumar, o Luiz. Fumava muito, cara, fumava 2, 3 carteiras por dia. Deixou de fumar e tal. Aí começamos a tocar no assunto, né? Tal, deixar de fumar e tal, né? Aí ele falou assim, aqui tem 2 motoristas aqui que eu tiro o chapéu para eles, porque os dois fumavam cigarro no bolso, né? Porque eles deixaram de beber. Eles eram alcoólatras. Deixaram de beber. Aí eu falei pro cara, né? Tu não consegue deixar de fumar também? Aí ele disse, o problema, cara, é que eu gosto de fumar. Eu gosto. Tem que deixar uma justificativa? Ele gosta de fumar, cara. Ele gosta de fumar, entendeu? Então, onde é que ele estava preso? No prazer. Quer dizer, Ele já tinha parado de beber, cara. Pô, eu queria que ele parasse de fumar também. Paulo, no domingo lá no Face, eu achei um vídeo e coloquei, achei bem interessante até, quem puder olhar. É um professor que tem um programa na Rádio Boa Nova, ele está entrevistando uma psicóloga chamada Pamela Magalhães, que trabalha com adultos e casais. Então, eles estavam falando de medo, né, porque as pessoas têm resistência ao medo e à mudança. E as pessoas hoje têm medo de perder, eles querem, como ela falou, eles querem estar casados, mas querem ter alguém. Então, o próprio nível de intolerância às frustrações é muito pequeno, porque as pessoas não querem renunciar a nada. Chama-se isso hoje, quem veio há 2 anos atrás, uma pessoa dar uma palestra aqui, na novela, lá de Nova Era, o nome dela, Edith. E ela veio falar sobre resiliência, lembra? Então, resiliência hoje através da Joana de Ângeles, né? Falou que a resiliência hoje é um traço muito comum, como provas que as pessoas renascem sob o estigma da resiliência, ou seja, vem resistir. Hoje a palavra de ordem é resistência. Então, a maioria dos espíritos que estão aqui estão para provar a sua resistência. Seja entendeu? Seja um vício, dominar uma tendência. Qualquer coisa. Aqui, ó, ele falou aqui, tu não estavas aqui, né? Mas aqui a pergunta 264, o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que ele motiva ele, né? Aí ele fala justamente isso aí, uma delas é desenvolver, muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Entendeu? Então, pô, olha aí, me coloca uma existência em contato com o vício. Eu preciso desse contato com o vício. Eu vou ter que buscar resistência. E vou ter que resistir. Para mim vencer espiritualmente essa encarnação aqui, eu vou ter que dar conta do recado. Eu vou ter contato com o vício e vou ter que resistir. Resiliência. Resistência. Esse é um fator muito que prepondera a maioria dos espíritos hoje encarnados na Terra. Né? Porque a Terra já não é mais um mundo de violência, assim, que faz guerra, que o cara vai lá, eu vou invadir a casa do Rafa lá e bota ele para fora. Não existe mais isso. Hoje em dia o mundo está mais civilizado, né? Teoricamente, né? Então hoje é mais a inteligência. Então as provas mudam também, né? As provas do crescimento espiritual mudam. E a resiliência é esse traço que todo mundo é convidado. Todo mundo vai tocar vícios, seus vícios. Todo mundo vai tangenciar seus vícios hoje na Terra. Não há ninguém aqui que vai passar pela vida aqui sem entrar em contato com seus vícios. Seja não só vícios, não estou falando só vícios de drogas, de cigarro, de bebida, não. Os seus vícios é o geral. Então, esses vícios também, claro, mas os vícios, como eu falei, o medo é um vício. Vícios morais? Vícios morais, claro, nós vamos ver aqui depois. Então, Paulo, posso concluir ali? Claro. E aí ele pergunta para ela o que ela atribui, né? Esse Aham. tipo de comportamento, né? As pessoas só querem tudo. Falou também da parte de trabalho. Quero ter o meu trabalho, mas também quero ter uma outra oportunidade. Então, a pessoa não se deixa testar uma nova situação, né? Então, ela atribui isso à carência, porque elas querem tudo para suprir essa carência, e a baixa autoestima também, falta de auto-amor. Falta de amor está na raiz de tudo, né? Isso aí
Isso é geral, isso é 99%, não 100% da população, né? Então, gente, a raiva, as máscaras da prudência e desapego quase sempre se encontram em sombrio mental de raiva e mágoa de si mesmo, e uma suposta resignação passiva por não ter superado seus medos. Pô, então a pessoa não está vendo, cara, que ela está. Porque na realidade, quando a gente quando a gente cria uma máscara, quando a gente cria uma forma de nos sentir mais confortáveis na vida, porque a gente está, estou numa zona de conforto agora, não estou precisando mexer em nada dentro de mim, né? Principalmente essa postura, né? Pode ser uma postura até na minha vida de vigília aqui, boa, teoricamente boa. Uma criança que nasce no meio de uma família viciada, assim, em alcoolismo, fumo, e não se vicia, ela já tem ali uma prova para ela. É uma prova para ela. Uma prova, pode ser também um espírito mais evoluído que veio ali para dar suporte para aquela família também. Tem várias situações, né? Aí, né? Mas, vamos lá. São pessoas acentuadamente reativas ante as ameaças reais ou imaginárias de perda. Está vendo? O que é ser acentuadamente reativas ante as ameaças reais ou imaginárias? Porque também tem muita imaginação em perda, né? A pessoa tem medo de perder, ela começa a imaginar. No meu caso ali, eu não imaginava. Fabricava uma, né? As pessoas são preocupadas, né? Todo mundo é preocupado aqui. Ansiedade todo mundo tem, né? Mas mãe é... Ansiedade. O que é ansiedade, gente? Ansiedade é uma projeção do sombrio. Hã? Ansiedade? Onde é que está baseada a ansiedade? Na insegurança. Né? A ansiedade está baseada toda na insegurança. É uma projeção mental do sombrio. Então, são pessoas acentuadamente reativas ante as ameaças reais ou imaginárias de perda e que gastam enorme energia para controlar pessoas e acontecimentos com a ilusão e que jamais passarão pelas experiências de perda. Ou seja, a ansiedade da sensação de controle. A ansiedade, a gente promove a ansiedade para ter uma sensação de controle. E está controlando a situação, está dominando a situação, está fazendo alguma coisa pela situação, para que não aconteça a situação que ele não quer. Como se estivesse planejando? Não, como se estivesse protegendo, como se estivesse dando suporte para a situação não acontecer. Como se eu fosse o instrumento que eu tenho de tomar controle da situação. É como assim, eu estou preocupado com o Rafa, então eu fico aqui pensando no Rafa, entendeu? Eu não posso mudar ele, entendeu? Então, posso dar um exemplo? Eu tenho ansiedade, agora estou bem melhor, estou praticamente quase curada. Eu também. E eu não saía de casa porque a minha ansiedade dava dor de barriga. Então eu sempre sofria desse quadro. Eu gostava muito da Outubro, eu não fui na Outubro porque eu tinha que chegar lá, eu tinha que estacionar o carro, eu tinha que chegar na portaria, eu tinha entrada até chegar lá dentro do salão para chegar no banheiro. Eu sabia que eu ia chegar lá e ia me dar. Muitas vezes eu deixei nos lugares, às vezes. E quando me faziam, me forçavam, você tem que enfrentar teu medo. Eu ia, eu sabia que não ia dar certo. E geralmente não dava certo. Geralmente sempre dava tempo de ir no banheiro. Mas geralmente eu me decepcionava, eu me botava embora. Muitas vezes eu deixei de sair de casa por eu sofria antecipado e eu fazia que acontecia. Acho que de tanto que eu criava aqui, não acontecia, de tanto que eu sofria. Sim, ele fala aqui, ó, a gente gasta uma energia. Passou porque eu estava aqui, né? Senão nem estava. Senão não tinha passado. No banheiro, né, Jaque? No banheiro. Então, ó, a pessoa gasta energia demais, muita perda de energia, para controlar as coisas, acontecimentos que talvez não vão nunca acontecer. Elas preferem a sua ilusória condição de segurança na acomodação. Diante do medo de perder algo ou alguém, as perguntas que temos de fazer são, por exemplo, o que essa pessoa ou essa coisa que eu estou preocupado, esse recurso, lá o que, representa na minha vida mental? O que isso representa na minha vida mental, essa preocupação? E também assim, ó, sobre que danos reais o medo quer nos avisar caso venha acontecer a perda real. Para que poder avaliar, para que racionalizar.
Entendeu? Para saber se vale a pena ou não enfrentar. Não, e também tem a questão do preparo, né? Da gente se E preparar. tu mensura, né, até que ponto, até onde é que tu tens o poder, até onde é que tu tens o controle sobre a situação que tu está atualmente, até onde é que tu tens condição de evitar, né, o que tu está supostamente projetando sombriamente ali, né? Aí a perguntinha que não quer calar em seguida é assim, pô, então por que eu estou assim? Então não chegar assim. Então por que eu estou preocupado, cara? Por que eu estou ansioso? Por que, cara? Por que eu não fico tranquilo? Deixa a coisa acontecer. Você não tem poder nenhum de modificar nada. Não é? As coisas vão acontecer de um jeito ou de outro. E talvez aquilo que eu estou imaginando nem aconteça. Na maioria das vezes não acontece. A gente tem um sentimento ilusório de que a gente controla alguma coisa. De fato, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Nenhum. E aí a gente, nessa busca aí, né, é que a gente fica ansioso porque a gente quer prever um acontecimento, né? Da forma como você gostaria que aquilo acontecesse. Às vezes pode ser uma coisa meio mórbida também, né? Parece que a pessoa gosta de se sentir mal, né? Gosta de sofrer, né? Será que no fundo não tem um pouco de revolta com si mesmo? Porque às vezes a pessoa assim, ó, no fundo tem muita gente que vive uma vida que não sabe, mas que quer sofrer. Tem muita gente que quer sofrer. Tem muita gente que, se estiver sofrendo também, quer dizer, está sempre reclamando, só reclama, mas no fundo quer sofrer. E procura dor. Porque no fundo, diz para si próprio assim, ó, tu tem que se ferrar, cara, porque tu não vale nada. Mas, Paulo, tu estava falando que lá a gente faz a programação. Você chega aqui, encarna, aí está rebelde. Aí se revela com aquilo que tu programou e não quer aquilo. Que é daí que é o sofrimento, não queria aquilo. Não é que não se revela com o que tu planejou. Porque aquilo ali tu vai se revoltar contra ti mesmo. Porque no primeiro momento que tu sentir que tu falhou novamente, às vezes a tua taxa de tolerância contigo é muito baixa. Entendeu? Então teu nível de cobrança interior, ele fica muito exigente, ele fica muito alto. Então, tu fica com baixa tolerância à própria frustração. Então a pessoa não admite que está falhando mais, que está falhando de novo, entendeu? Porque tu já não tem mais saco contigo mesmo. Tu perdeu a paciência contigo, já faz tempo. Já veio da espiritualidade, já perdeu a paciência contigo. Tu já viu, lá no mundo espiritual, tu viu tão claras as mancadas que tu deu, que tu repetiu, que tu repete. Tu fala assim, pô, mas cara, tu olha para ti e fala assim, não é possível que tu seja assim, cara. Não é possível. Acontece com todo mundo. Todo mundo tem esse sentimento, só que às vezes é um culto. Mas é por isso que a pessoa busca o buscador, de uma forma de autopunição. Porque no final a pessoa sabe que as trevas eles se aproveitam dos espíritos culpados, né? Que a culpa tira a resistência da remissão, né? Então tira a resistência da pessoa querer alguma coisa de bom para si, né? Ele vê que não merece e se entrega, né? Se entrega. Não mereço mesmo, entendeu? Ele se entrega, tranquilo. Então, muita gente tem esse sentimento guardado dentro de si. Então ele procura a dor, ele procura sofrer, então ele procura as situações desconfortáveis na vida. Obviamente o que tem gente às vezes em nome da boa vontade, do bonzinho, se escalando para os piores trabalhos, escalando para fazer, né, às vezes para limpar ferida de doença, não está nem preparado para isso, está fazendo porque está ali. Se infligindo uma pena dura, duríssima, se autocondenando. Né? Esse é um processo complicado. Né? Então, a gente urge, a gente pensar, eu falei, extrair, trazer para fora, educar. Educar é trazer para fora. Extrair, trazer, para tornar visível os meus anseios, os meus medos, as minhas deficiências. Que eu possa ter uma vida sadia, sabendo que eu tenho erro, mas eu saber como tratar, como lidar com isso, porque senão ele fica sempre no culpismo, né?
sempre num mundo assim, subretício lá atrás, que não estão entendendo nada, acontece essas coisas do emocional, aí a pessoa fica mais revoltada ainda. Consigo, né? Sempre consigo. Cada vez fica mais revoltada consigo. No final, a pessoa é um poço de mágoa contra si própria. Às vezes a pessoa desenvolve câncer, cara. Quantas pessoas desenvolvem câncer, cara? Quando tem uma situação dolorosa na vida, não suporta aquela situação dolorosa lá, então prefere morrer do que enfrentar aquilo ali. E cancerizam. Cancerizam. Já veio aqui na casa aqui, né? Principalmente é muito comum em mães, né? Perdem filhos, né? Isso é muito fácil ela cancerizar. Muito fácil. Somatizar um câncer, ela quer morrer. Ela começa a aspirar a morrer. A vida já não tinha muita graça, nunca desenvolveu a beleza da vida. Nunca soube desenvolver a graça da vida para ela. Nunca é uma pessoa forte na vida. A pessoa que está lá vivendo já de muleta na vida. Né? Se tira o filho, aí perdeu o sentido. Porque o filho, aonde é que o filho representa na vida das pessoas? O filho, na realidade, o filho, qualquer pessoa do nosso redor, né, antes de a gente amar essa pessoa, é uma representação do nosso ego. Antes de nada mais. É uma representação do nosso ego. Por isso que a gente tem tanto apego. Por isso que a gente se apega tanto no filho. Será que é amor pelo filho? Não é amor. Também a gente tem amor, claro, mas representa um laço muito forte, é o que representa para nós, a representação do meu ego, as minhas aspirações pessoais. Ele representa ele. Ele é um troféu na minha vida. Esse é o meu troféu. Esse aqui é o meu troféu. Eu projeto minha felicidade que eu não tive naquele filho que deu ali. Ó. Então representa tudo para mim, cara. Pô, tocar nele, tocar na minha felicidade que eu não consegui. Entendeu? É complicado isso aí. A gente tem que se a gente não buscar esses entendimentos, cara, a gente educa filho errado, a gente se comporta de forma errada, não entende as coisas. Fica se culpando às vezes, uma opção de coisa que não precisava se culpar. Onde foi que eu errei? Todo um certo tempo. Então aqui, ó. Então, diante do medo de perder algo ou alguém, né, essas perguntas são necessárias. Analisemos algumas possíveis representações mentais para o medo. Então, o medo tem representação mental. Para muitos pais, os filhos representam um troféu, como eu falei, já teve um troféu de boa moral, por exemplo. Quase sempre nisso reside o medo de perder os filhos. Por exemplo, o filho assim, meu filho é um filho educado, corretíssimo. Então, se pede um filho para o vício, ou pede um filho para depravação, qualquer coisa assim, é um medo terrível, pai, terrível. Dentro do próprio preconceito, né? A gente fica com medo de que possa vir homossexual. Isso aí. E também, às vezes o filho vai representar, como eu falei para vocês aqui, vai representar aquela possibilidade de realização que ele não teve coragem, que ele teve medo. O pai teve medo de se realizar, ia à luta naquilo que se identificava, teve medo, recuou. Então, no filho, ele vê a possibilidade. Então, ele projeta para o filho essa possibilidade, entendeu? Então, pelo amor de Deus, se o filho fala que não vai ser médico, não vai ser advogado como ele queria, dá um próximo velho lá. Não menta nada. Se fala que o filho está na aula de balé, pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu, era um machão. Às vezes esse medo está na vida das pessoas, cara. O lado sombrio também. Porque a pessoa tem medo, no filho, ela tem medo de ver o lado sombrio dela. Entendeu? Porque se ela vê o lado que ela sempre escondeu em si, se revelar no filho, cara, cai o mundo. Medo tremendo. Entendeu? E essa é uma comprovação de que a gente não está preocupado com a felicidade do filho. Não, com o nosso ego. O que os outros podem pensar. Esse é o teu ego. O que os outros vão pensar é o teu ego. É a tua autoimagem. Orgulho. Isso. Entendeu? Então, eu digo, antes de amar os filhos, tem uma representação do meu ego, os filhos, muito forte.
a representatividade que está em jogo, tudo aqueles anseios e as frustrações que eu não tive, e meus medos que eu não realizei, que eu me acovardei na vida. A gente está no filho, está tudo encapsulado no filho ali, representando o filho ali, ó. Ou os filhos, né? Uma baita carga dos ombros, né? Oh, exatamente, uma baita sacanagem dos filhos, né? E quando os filhos se projetam assim dos pais? Ó, os filhos se projetar nos pais, como assim? Quero ser como meu pai é. Quero ser como meu pai é. Isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa normal, porque é o caminho natural, né? É o caminho natural, porque se é despertado dele mesmo, por iniciativa dele, é legal, porque tu está dando um bom exemplo. Entende? Tu está sendo uma luz para ele, está sendo um balizador para ele. É legal isso aí. Amanhã talvez ele não decida isso, mas ele está vendo hoje em ti, ou no pai, ele está vendo um herói, cara. Ele está vendo uma pessoa, um exemplo, entendeu? Isso é legal pra caramba. Agora, o contrário que é ruim, que é doentio, né? Não quer ser contador. Olha? Nem quer ser contador. Nem quer ser contador. Então, mas tudo bem. Para muitos profissionais, por exemplo, o emprego representa a forma de sucesso e de realização. Assim pode nascer o medo do desemprego. Então, se tu tem um emprego, tu vê a tua forma de realização, tu vai ter medo de perder o teu emprego. Entendeu? Porque tu transfere para o emprego, a tua realização está no teu emprego. E não naquilo que tu faz. Para entender o que é? Como a gente se deixa enganar nas coisas, o emprego não me realiza. Realiza aquilo que eu faço, como eu falei ali. Aquilo que eu faço. Se a aula for representar a sua, ela vai faz. Eu me realizo aquilo que eu faço. Não. Mas às vezes a pessoa bota no emprego, porque o emprego ali, o emprego do Estado, tal, alguém não sei o quê, a pessoa tem medo de perder emprego. Tem muita gente que tem pânico de perder emprego. E que o emprego representa uma forma de sucesso dele na vida. A pessoa está dando certo na vida, a pessoa está empregada. Tem esse conceito. Então, sempre é o ego, né? É o apelo do ego. Olha o medo sempre em relação com o ego. Nunca com a realização espiritual. Para muitos maridos, a esposa representa a pessoa mais importante da sua vida. Coitado. A Maria pensa assim, né? Não, mas o marido. Tá certo. É por esse caminho que brotam as fantasias de traição. Então, por exemplo, assim, o marido acha que a mulher está sempre traindo, ou a esposa acha que o marido está sempre traindo. Aquela projeção da traição, né? O medo de ser traído. O medo de ser traído é isso aí, ó. É a representação que a pessoa é a pessoa mais importante da sua vida. Então, o que é isso? Esse sentimento de posse, que é egóico. Então, se a pessoa me trair, eu vou estar sendo desvalorizado, está sendo rebaixado. E aí, vai botar o dedo na minha ferida. Eu já me sinto assim. Já tenho complexo de virilidade. Se o meu esposo ou minha esposa me trair, então, aí que eu estou. Aí eu sou infeliz mesmo. E aí eu tenho medo de nada. Aí fica projetando aquele negócio, imaginando aquele negócio todo. Para muitas pessoas, um bem material representa a expressão de sua capacidade pessoal. Por exemplo, a pessoa às vezes, tudo que eu conquistei na vida, eu ganhei duro, ganhei minha casa. Aqueles bens materiais representam a sua capacidade. Ele projeta a sua capacidade, traduz a sua capacidade nos bens que ele conquistou. Então, está ali. Então ele tem essa representação, assombramento com medo de roubo e violência, por exemplo. Tem medo de ser roubado, medo de violência. São reações que ele tem, são do medo de perder. Né? Para muitos espíritas, os conceitos gerados pela cultura doutrinária representa a fonte de poder e orgulho pessoal. Isso pode levá-los a acreditar em medos de fracasso que limitam a coragem de serem autênticos, de romperem com os modelos culturais vigentes. Então, a gente aprende uma coisa no centro espírita e pede a coragem de se tornar autêntico.
Começa a seguir um estereótipo, tem que ser espírito, tem que ser uma pessoa de bem, que é isso. Começa a seguir um estereótipo, modelinho pré-fabricado, né, de comportamento. Medo de autenticidade. Medo de se expressar como cada um é. Né? Por trás de cada medo de perder, existe um indício da alma que aponta o que necessitamos reter. Então, por trás de cada medo, tem um traço que tu precisa ver urgentemente. Tens que analisar. Por isso que o medo é luminoso. Ele é um indicativo. Ele está ali para me dizer, né, que eu preciso rever. Né? Por trás do medo, porque qual é a perda? Onde é que está a perda? Onde é que está o que vai me fazer incompleto? Vai me fazer infeliz? O que vai me fazer? E por que vai me fazer infeliz? O que me felicita se eu perder um filho, por exemplo? Por quê? Se eu sei que hoje, vou pegar uma perda de um filho, eu sei que hoje tenho certeza da imortalidade. Tenho certeza absoluta da imortalidade. Eu falo com o Espírito toda quarta-feira, toda segunda-feira. Se eu sei que eu não perco, se eu só transfere, se meu pai desencarnar, minha mãe desencarnar, meu filho desencarnar, ou eu desencarnar, minha esposa desencarnar, o que vai acontecer comigo? Hã? Onde é que está o medo? Eu não quero nem pensar, não. Pensa! Pensa! O que acontece na vida da gente se morrer um filho? Eu acho que assim, ó, eu teria uma compreensão melhor, mas a dor. Nossa. Tá, vai. Não, beleza. Tá. Eu vejo que eu me enquadro no quadro que você falou aí. Realmente, se a gente não estiver atento, você está projetando mesmo. Então, tem que olhar com muito cuidado isso aí. Mas o que é? Onde é que vai... Se eu dissesse que seria apenas a saudade, eu estaria mentindo. Mas onde é que vai pegar, então? O que vai acontecer contigo, por exemplo, se perder a tua filha? Mesmo com entendimento aqui, mas analisando bem a fundo, isso tem a ver a minha projeção nela. De bom, sabe? Bem o que você falou aí. Teu sonho foi embora. O Luísa, hoje, o Luísa é meu companheiro. O Márcio hoje está trabalhando, a Letícia na faculdade, ele é meu companheiro de todas as noites. Claro. Ele é meu companheiro em tudo. Falta vai ser. Não, mas tudo bem, mas ele diz assim, mas o filho da gente, se Deus tirar o filho da gente daqui da terra hoje, vai ficar bem melhor no mundo espiritual. É a gente É fácil a gente falar para o terceiro. Não, mas tem que falar para a gente expor, para a gente tentar simular. Antes, eu estava imaginando essa quarta ali, né? Eu não consigo ver isso. Mas imagina isso aqui, ó. Imagina isso aqui, ó. Essa roda é um simulador, tá? Isso aqui é um simulador de realidades. Estamos projetando aqui para ver o que desperta na gente, mas a gente entende esse sentimento aqui. Então, tu não consegue te ver assim? Não consigo. E como é que tu te enxerga a tua individualidade? Não consigo. Tu é um espírito imortal, cara. Tu não nasceu grudado siamês do meu filho, né? Ele é um espírito caminhante, ele é um caminhante. Eu consigo compreender isso, Tá. mas não consigo viver sem ele do lado. consegue, tem que conseguir. Eu consigo dizer, não, eu sei para onde ele vai, eu sei, mas assim, eu não consigo ver ele. Não, isso aqui que ele fala, isso que ele fala, que ela falou aqui, ó, isso chama-se a negação. Chama-se negação. Negação do ego. Entendeu? A gente nega. A gente nega. A gente acha que. Não aceita, uma coisa inaceitável. Ninguém vai cuidar melhor. Porque a minha ligação é tão forte. Ele representa no meu ego um suporte tão forte no meu ego, na minha vida, porque tu está pensando nesse momento em ti. Tu está pensando em ti. O último que vocês vão pensar nesse momento aqui é o filho de vocês. Nem vai passar pelo raciocínio de vocês. Mas quantas coisas a gente deixa. Ele nem vai passar. Pra gente Sabe? fazer. Entendeu? Então, meu amigo, aí é o meu ego que está carente.
E aí eu faço o que? Eu crio a negação. A negação fala assim, não fui eu. Isso aí não fui eu. O maluco fez a mudança, não fui eu. Negação. Isso não vai acontecer. Isso não, é inaceitável. Eu não consigo viver sem. Entendeu? E a gente projeta a negação. Que é um traço de revolta. É um traço de revolta. E que é um traço para ser revisto. Por que a gente nega? E se eu não colocar esse ponto aqui, eu não amadureço. Eu não me preparo para a vida como a vida é. Que a vida, Deus coloca as criaturas, os espíritos, uns juntos na mesma família, para viverem juntos, mas livres. Livres, cara. A felicidade, ela é totalmente livre. Totalmente. A felicidade não tem condição. Não, o que vai ser de mim se não tiver na minha noite meu companheiro? A felicidade, se eu falo assim, mas ele vai ser muito mais feliz lá longe, que agora aqui contigo, a gente não aceita isso? Está vendo? Como o ego é mais forte, e como a gente tem que abrir esses pontos para entender esse processo, como a gente ainda está imaturo nesse processo da vida. Isso resolveria o medo, né? Não, é justamente para tratar, porque o medo está vinculado na perda. Eu estou achando que eu vou ter prejuízo. Eu vou perder, eu não sei perder, por isso eu tenho medo. Está entendendo? Então, essas coisas a gente tem que se preparar, tem que trazer à tona de forma muito racional e começar a trabalhar esse lado aí, começar a trabalhar na aceitação, não projetar a sombra, não estou falando isso aí, começar a imaginar que meu filho morreu, não é isso. Mas começa a projetar a liberdade, trabalha o respeito, a independência e a atenção. Não deixa de amar, né, Paulo? E não deixa de amar. Não tem nada a ver com deixar de amar, exatamente. Pelo contrário, vai amar com muito mais lucidez e com muito mais saúde. Principalmente a gente se ama mais. Isso é um alerta pra gente, como a gente não está se cuidando, né? Por que a gente precisa tanto da presença? Isso mesmo. Ele não está se cuidando. Por que tu não consegue chegar em casa e se o teu companheiro está ali? Entendeu? Fica bem? Você com você. Acho que consegue, Paulo. Não, claro, estou dizendo que não consegue, mas estou dizendo, a gente tem que trabalhar a nossa mente, né? Trabalhar com esses medos, cara. Porque se nós não resolvermos esses medos, a gente vai morrer, vai desencarnar atormentado. Entendeu? E aí é ruim, pô. É ruim. A gente está aqui na oficina para se emancipar, para trabalhar esse tipo de coisa. Aqui é uma excelente oportunidade de simular essas coisas, trazer à tona isso aqui, para rever esses pontos, entendeu? Para poder amadurecer esses pontos. É um erro de pensar que só a gente pode trazer alegria, né? Claro. Antes de ser nossos filhos, eles são de Deus, cara. E se Deus falar assim, aqui, o filho do Paulo, eu estou te convocando agora para ser muito mais feliz no outro rincão, temporariamente. Hoje tu encontra teu pai, que vai estar agora bem. Eu não vou aceitar? Pode encarar como uma viagem, Paulo? A saudade não faz nada, ela vai estar lá. Ela vai ficar sempre lá. Pode encarar como uma viagem? Ele foi viajar, ele vai... Eu só estou dando isso. Eu só estou dizendo, gente, que a gente tem que trabalhar esses medos, entendeu? Não tem que, porque está distorcido, né? Na verdade. Está distorcido. Isso. Isso aqui tem que trabalhar realmente muito. No entanto, desculpa aqui, por trás de cada medo, então, de perder, existe o início que a alma aponta o que necessitamos rever. E que representa aquilo que tememos perder na nossa vida. Né? A gente tem medo de perder na nossa vida. Durante um tempo na vida física, é necessário e aceitável tais medos. Façam parte da rotina. Durante um tempo, ele é aceitável o medo. No entanto, o amadurecimento emocional, em certos momentos da evolução, nos convocará a enfrentar nossos medos pelo bem de nossa própria sanidade e de nossa libertação. Por que de repente Deus promove a perda naquilo que a pessoa mais preza? Não é para isso? Não é para se enfrentar? É para enfrentar isso aí, ela tem que ver, ela nunca quis ver, então Deus fala assim, não, então ela vai ver a marra. Ela vai nada a ver. Vou botar um espelho na frente dela, tira o filho dela.
Ou então tira a fortuna dela. Eu não quero essa prova do filho, da fortuna pode. Entendeu? É a prova que Deus achar. Dinheiro pode. A gente, ó, tá vendo? A gente não tem que fazer condicionamento nenhum. A gente tem que viver a vida. Seja que ela se apresentar em qual configuração for. A configuração que a vida se apresentar, a gente tem que se preparar para ela, se adaptar. Com naturalidade e com coragem. Porque se não se preparar, se perde, né? Porque se tu analisar assim, ó, se tu começar a racionalizar, tu vai ver assim, peraí. A imortalidade não existe? É um fato? É. E aí? O que muda? Eu vou chorar então, meu filho se trancou no banheiro, eu vou me desesperar. E se ele se trancar no banheiro e falar assim, ó, ele nunca mais vai abrir a porta para mim? É a mesma coisa. A gente tem que trabalhar muito essa questão da individualidade, né? Então, se ele casar e fugir, né? Desencarnar. Às vezes o filho não fala mais com o pai, né? mesma coisa, desencarnou na Terra, já viu? Né? Eu não falo com ela há 6 anos, eu não deixo. Então, karma é isso. Vamos entender karma agora, tá? Karma é isso aí. Isso é karma. O que é karma? Desentrañar o teu lado sombrio. Desentrañar o teu lado de sombra. Iluminar, trazer luz para o teu lado de sombra, meu amigo. Isso é karma. Ó, karma, enfrentar o nosso lado sombrio. Entender as mensagens profundas do que é difícil, que está travado dentro de mim, está enlosado dentro de mim, iluminá-las com novas respostas, enfrentando o nosso karma interior, encontramos a luz que o medo pode estar nos indicando. Olha que legal que ela fala. Então, seria mudar a pergunta? Ao invés de dizer por quê, você para aqui? Que é para eu me auto-encerrar. Isso aí. Para que está vindo isso? Pra mim? Para quê? Sempre para quê, né? Nunca por quê. Qual a finalidade, né? Qual é a finalidade? Não. Então, no medo do fracasso, agora vai mostrar as luzes que pintam, né? Nesse processo. Então, no medo do fracasso, encontram-se os talentos para a legítima vitória. Às vezes a pessoa que tem medo de fracassar, ela vai se realizar lá e vai ser uma pessoa de sucesso, mas em função do medo dela ter sido fracassada. E ser um Zé Ninguém, ela vai ser um cara de sucesso lá. Então o medo não serviu? Não serviu. No medo da inutilidade está o recado que você tem algo rico a realizar. No medo da rejeição e do abandono está o chamado para que você se aproxime mais de você. Está entendendo o que é? Viu, Flávio, o que é? Então o que falta para ti? Para nós? Né? No medo da rejeição e do abandono, dessa perda aqui, dessas perdas, está o chamado para que tu se aproxime mais de ti próprio. História tu mesmo. Nós somos o que? Resumo da o que nós somos aqui na Terra? Somos filhos de Deus, espíritos livres, independentes, e não siameses de filho, de marido, de uma esposa. Ninguém aqui é siamese espiritual, ninguém. Ninguém aqui pode dizer assim que eu não vivo sem o fulano, sem a fulana, sem o doutorano. Ninguém pode dizer isso. Porque nós não somos assim. Nossa construção é independente. Somos espíritos imortais, cara. Assumir a nossa identidade. Por isso que o tema desse estudo aqui é a identidade cósmica. Nossa proposta aqui é a identidade cósmica. Esse estudo aqui, nesse momento, estamos estudando esse tópico. Nossa identificação cósmica. O que nós somos? O que nós representamos? Somos um espírito imortal, caminhando hoje uma jornada aqui nesse planeta, nessa Terra aqui. Amanhã talvez não esteja aqui, esteja em outro mundo. Com outras humanidades, com outras pessoas. Não vou perder os laços de amor com ninguém, porque o amor é imortal, é imorredor, é indestrutível. Os laços de amor permanecem. Mas se Deus me chamar no outro canto, eu não vou. Se amanhã a tua vez está lá em Marte, ela vai estar em Marte. E o Luiz vai estar lá em, sei lá, em Saturno. Sabe que isso é bem real, assim, né? Às vezes, através de uma tragédia, tu
o Cresce, ficou aquele vereador Ivan Metz ali do Blumenau. Sim, conheço, né? perdeu o filho lá. Ele perdeu um filho no acidente de trânsito fora do Brasil. Então, assim, ó, ele é vereador, eu nunca vi aquele homem lutar por uma causa. Hoje, ele montou uma ONG em nome do filho para atender pessoas que perderam o filho no acidente de trânsito. Então, ele é advogado. Agora, ele vai lutar por uma causa, ele vai ajudar as pessoas. Isso. A ONG é ali na Pauzinha mesmo, viu ali? Não viu? Ele montou o prédio, pintou, botou o nome do filho e agora ele vai lutar por uma causa. De repente ele consegue agora mudar a lei. Eu podia ter escolhido não viver mais. Né? Isso foi através de uma tragédia que ele agora vai começar a lutar por algo. Então, no medo de perder está o convite para deixar a vida fluir com o melhor que ela tem. No medo da submissão está a força indicadora da sua capacidade independente. No medo de errar, você expressa o seu desejo de sempre aprender. Karma não se encerra na dor, e sim no amor. A dor é apenas aviso a fator emocional de indicação de que podemos alcançar o amor. Você tem medo de perder? Tome essa emoção como um convite da vida para voos inimagináveis de força, realização e paz. Entendeu? Então, essa é a linha de hoje. Medo de perder. Abrir essa caixinha preta aí. E caixa preta isso aí. Se ele não abrir isso aí, ele não vai. O marido já me desapeguei, tem que aprender a desapegar do filho. O filho está mais difícil. Até chegar do lado e botar a mão no cintura dele. Até chegar do lado e botar a mão no cintura dele. Disse até a outra botar a mão na cintura dele assim, a gente vai ver o desapego. Tamanho? Agora tem que ter direito à aposentadoria, Rafael. Agora a gente vai ter até tempo de garantia. Gente, vamos trabalhar esse lado aí. Esse aí a gente pode fazer esses exercícios? Pode fazer isso aí, porque a gente tem que ir mais fundo dentro dos nossos medos, né? Pois é, Paulo, uma caixa preta, né, que veicula. Tinha que passar mais lá porque. Mas falar mais sobre isso, porque é difícil, assim. É difícil. É questão de. É um exercício. Porque o que está falando que é difícil não é o entendimento, tá? É o exercício do trabalhar esse tipo de desapego. Teoria prática. Né? De aceitar. Porque, exatamente, que nem eu falei da questão da balinha lá. Fala para a criança que bala da cara, ela sabe. E tem medo de dentista. Mas ela adora a balinha, o doce. Então a gente ainda está muito arraigado em muitas coisas que nos proporcionam uma realização interior do nosso ego que a gente nem supõe. A gente tem, porque ninguém vai. Quando eu falei aqui que o filho pode ser um troféu, eu não sei se alguém já analisou nesse aspecto aí, entendeu? Eu já. Só que assim, ó, é uma coisa que eu nunca esqueço que eu ouvi aqui. E realmente foi assim, uma coisa que para mim faz muito sentido. Para te entender o que é o amor de Deus pelos seus filhos, a única coisa que chega perto é o amor de uma mãe pelo filho. É o amor mais sincero e mais verdadeiro. Então é um amor, às vezes, que dá a impressão de chega a doer. Não sei, é complicado. Claro, não, eu entendo. A gente confunde os dois sentimentos. Mas também tem a ver. Por exemplo, assim, ó, Maria, quando ela viu Jesus ser crucificado, ela assistiu tudo ali. Ela acompanhou o Calvário. Ela aceitou, mas ela sofreu muito, né? Sim, ela estava triste ali. Mas ela viu o filho ser crucificado. Entendeu? Mas que amor era o dela? Que tipo de amor era o dela? Incondicional. Amor incondicional, né? Amor de libertação. Amor total de libertação. Se é um amor de apego, de ego, ela se atira no pé da cruz, me mata aqui, não vou deixar, e se agarra no homem lá, e avança nos guarda. Avança nos guarda. Tu ia avançar, deixa. Tu ia avançar nos guardas. Pois é, entendeu? Mas o amor dela não era o amor verdadeiro. Esse é o amor mais purificado. É o amor
Amor legítimo, né? Amor da paz, daquela paz de consciência que sabe que o que está acontecendo não está interferindo no amor. Aquele ato ali não está agredindo o amor que ela tinha pelo filho, por Jesus. Aquele ato ali é um ato de erro, mais do erro dos outros do que do problema do filho. O filho não tinha problema. Seria um amor que aceita como as situações são. Aceita, amor que aceita. Amor que aceita. Se é assim que tem que ser, então eu Isso aí. Mas é a mesma coisa, às vezes você vai ver o filho crescer, você vai ver ele dar uma cabeçada e você não vai poder fazer nada para impedir. Porque chega um momento que a gente não tem controle nenhum sobre isso. Graças a Deus. Né? Então, isso é uma aprovação. É difícil. Dói, né? Dói. Mas você tem que entender isso, que é a vida dele, né? É o direito dele de dar a cabeçada. Você não tem mais isso. Porque ele também tem que evoluir. Ele também tem que evoluir. Tem que entender isso mais cedo. Mas a gente acha que a gente vai conseguir criar uma redoma em volta. A gente vai entender isso lá com o filho com 30 Isso é anos. uma visão, isso é... Mas eu tento pensar dessa forma, eu estou tentando focar na minha vida. Não, mas isso tem que ser... E deixar assim, cuidando desse, é isso, para tentar, desde já desapegar, porque senão você fica demais. Tá, mas assim, ó, eu vejo por esse lado, tem a lei do livre-arbítrio, é o direito de ir e vir. Você dá o direito para o seu filho de ir e vir. Então Deus, também é nosso Pai, Deus deu esse direito para nós, o direito de livre-arbítrio, o direito de ir e vir. Porque Ele não quer o nosso sofrimento, a gente sofre porque quer. Então quando o filho sofre é porque ele quer, não é porque a gente deseja. Eu penso dessa forma. Então tem o livre-arbítrio, existe esse livre-arbítrio. Então eu já me desapeguei disso, que ele tem o direito de ir e vir. Eu estou vendo aqui que todo mundo desapegado. Gente, aqui, ó, eu já mandei fazer as asas para todo mundo, tá? Todo mundo vai pegar um vasinho de asa aqui. Eu não escondi. Se eu dissesse que eu sou desapegada ao meu filho, eu ia botar uma máscara. Eu não sou. Tem que pegar um par de asa para cada um aqui. Vai ser gente voando aqui. Gente, ó, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém mudou. Eu também quero ter sobre desapegada que desapegada. Eu vou fazer. Esse lado ali, a fé De mãe, eu vou quebrar muito ainda para desapegar. Não, beleza, mas tá bem claro, né? Já botou lá botou uma ideia. O negócio era botar uma luzinha ali, uma ideiazinha ali, para ir trabalhando isso aqui, para ir se vindo uma cadeira mais descolada um pouquinho. O laço de afeto foi estudado. Tem uma coisa. Eu também tenho irmãs. Da irmãs. Olha, eu acho que não sei disso, eu liguei 3 vezes pro meu filho. Pra saber se eu estava bem, só isso. Aqui, ó. Uma pessoa que tenha desencarnado sem ter resolvido a pendência do medo de perder, pode regressar à reencarnação com a vida mental atormentada por uma constante sensação de tragédia. Medo de perder o dinheiro, do filho, Vamos resolver, gente. Vamos resolver isso aí. Isso aí a gente vai prolongar a nossa. A gente volta atormentado e vai regressar atormentado. Pode ser que nem regresse nesse mundo, né, Paulo? Porque tá mudando as coisas. Entendeu? A gente tem o pai e a mãe do instrumento para trabalhar esse lado. Vamos aproveitar, vamos É mais difícil, é para mim é mais difícil do que o pai. Não, claro, não vamos deixar, ninguém está dizendo para deixar de amar o filho, né? Mas sim de respeitar o filho, enxergar o filho como um espírito humano na Terra caminhando do nosso lado. Porque amanhã, ninguém sabe. Engraçado, eu acho engraçado essa mulherada. O filho hoje aqui. O filho hoje, de repente, pode ser aquele marido adúltero da outra encarnação, e o marido hoje pode ser o filho amado da outra encarnação. Hoje ela desapegou do filho, do marido. Ah, mas hoje é ele que eu amo. Hoje não sabe quem é o. Né? Se vê como filho, vê providência. Tem mais necessidade de um filho para aproximar mais ali, ó. O marido já é um espírito já mais evoluído. Amanhã vai cumprir a regressão, Paulo. Elas botam nossa espinha toda vez, né? Vamos encerrar nosso estudo aqui. Vamos agradecer a Deus e rogar a Jesus que abra nossas mentes, faça com que a gente enxergue de uma forma mais límpida, mais transparente a vida,
para que a gente se enquadre nas regras que Deus construiu a vida, para que a gente se adapte cada vez mais, que a gente aprenda realmente a amar, aprenda a viver ao lado, respeitando sempre os imperativos, as leis que a própria vida impõe. E que Deus é nosso Pai de amor. Deus quer sempre a nossa alegria, a nossa felicidade. Deus quer o nosso aprendizado. E se nós aprendermos por livre e espontânea vontade, por estímulo próprio, a vida não precisará nos forçar a nada. Que a gente tome essa iniciativa na vida de aprender, seguir o curso, aceitando Deus, amando Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos, estaremos alcançando os objetivos superiores.